bem-vindos! E na aula de hoje vamos aprender um pouquinho acerca de conjuntos, certo? Conjunto é a principal base para o estudo de álgebra e de conceitos de grande importância na matemática. Conjunto vocês vão entender como a coleção de alguma coisa, certo? E a notação que vamos usar para conjuntos sempre será a representação por uma letra maiúscula, certo? Então, vocês podem ver aí dois tipos de representação de conjunto, que é uma representação por meio de uma figura fechada, dentro da qual pode-se escrever seus elementos, que nós chamamos de diagrama de Venn. Então, vocês podem perceber que eu tenho aqui uma figura fechada, dentro dela eu possuo alguns elementos, e esse conjunto ele é representado por uma letrinha de nosso alfabeto, só que uma letra maiúscula, tá bom? E também temos aqui a forma por extensão deste mesmo exemplo. Então, enumeramos seus elementos, colocamos entre chaves e separamos por vírgula. Então, temos aí dois tipos de representação para conjunto. Vamos fazer um outro exemplo? Se eu quisesse fazer um conjunto de vogais, quais são as vogais? A, E, I, O, U, não é? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, pelo diagrama de Venn, as vogais. Então, eu vou ter o conjunto B, eu vou chamar de B, desenho uma figurinha fechada e coloco os elementos dentro dele. Só que, diferente da representação de conjunto, os elementos eles possuem a letrinha minúscula, tá bom? Então, já que queremos as vogais, eu tenho aqui, ó, A, E, I, O, U. Então, eu tenho 5 elementos dentro de um conjunto fechado. Então, essa é uma representação pelo diagrama de Venn. E por extensão, como é que ficaria esse conjunto? Vamos tentar fazer aqui, ó. O conjunto B vai ser igual, então eu abro chaves e coloco todos esses elementos em ordem aqui, e todos separados por vírgula. Então, eu tenho A, E, I, O, U. E fecho chaves. E aí, não é tranquilo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de conjuntos. Entre eles, vamos começar aí com o conjunto unitário. Esse conjunto é caracterizado por apenas um único elemento. Por exemplo, eu gostaria de escrever o conjunto A, e esse conjunto ele possui a qual é? Vamos lá. Deixa eu tentar formular melhor a pergunta. Qual conjunto dos meses do ano que termina com 28 ou 29 dias? Então, quantos meses no ano termina com 28 ou 29 dias? Apenas um, né? E qual é esse mês? Fevereiro. Então, você pode abrir aqui, ó, conjunto A, vai ser igual, abro chaves e escrevo dentro fevereiro. E fecho chaves. Tranquilo? Vamos fazer um outro exemplo? O conjunto dos números naturais compreendidos entre 0 e 2. Qual é o conjunto dos números naturais compreendidos entre 0 e 2? Nós sabemos que números naturais
começam a partir do zero, né? E vão até o infinito com números positivos. Sendo assim, o conjunto dos números naturais entre 0 e 2, qual é o número que eu tenho entre 0 e 2? 1, não é verdade? Então, meu conjunto B vai ser igual a 1. Então, isso é o que nós chamamos de conjunto unitário. É um conjunto que possui apenas um elemento. Também nós temos aí o conjunto vazio. O conjunto vazio não possui nenhum elemento e a sua representação ela pode ser utilizada através de duas simbologias. Deixa eu escrever aqui com a canetinha vermelha para poder chamar a atenção de vocês. Então, o conjunto vazio pode ser representado dessa maneira. Eu vou abrir chaves e fechar as chaves e não colocar nada dentro, tá certo? Então, essa é a representação de um conjunto vazio. Ou eu faço uma bolinha assim, ó. Passo um tracinho, um zero e um tracinho, certo? Então, essa também é a representação, é a simbologia de um conjunto vazio. E agora nós vamos ver os conjuntos infinitos. Então, os conjuntos infinitos, eu trouxe aqui um exemplo para vocês para que nós possamos fazer juntos, tá bom? Então, eu gostaria de representar um conjunto infinito de números ímpares positivos. Então, como podemos fazer isso? Então, eu vou chamar esse meu conjunto de A, lembra? Eu tenho que sempre chamar por uma letra maiúscula, abrir chaves e colocar os números ímpares positivos. Quais são? 1, que mais? 3, 5, 7, 9. Mas, professora, os números eles são infinitos, então vão ser muitos, não vai existir nunca papel suficiente para eu poder terminar isso. Então, você vai fazer aqui, ó, vírgula, colocar 3 pontinhos e fechar. Então, esses 3 pontinhos, né, essa reticência, significa aqui, ó, até o infinito, tá bom? E vamos ver pelo diagrama de Venn como isso ficaria? Então, novamente, você vai chamar o conjunto por uma letra maiúscula e colocar os números aqui dentro, ó. 1, 3, 5, 7, 9 e 3 pontinhos, ou seja, até o infinito. E aí, entenderam? Não é tranquilo? Então, para dar continuidade aqui à nossa aula, vamos conhecer agora um símbolo, né, que é uma relação entre elemento e conjunto, que é justamente esse símbolo que significa pertence e este outro que significa não pertence. Vamos ver aqui um exemplo referente à resolução desse pertence ou não pertence. Então, eu tenho aqui, ó, o conjunto A representado por uma letra maiúscula. Os elementos estão aqui dispostos, separados por vírgula e entre chaves, então tá certinho. Eu preciso que vocês possam lembrar sempre disso, tá? Então, eu tenho aqui 5 elementos dentro desse conjunto, o -2, -1, 0, 1 e 2. E vamos ver essa relação de pertence ou não pertence. Então, tem aqui, ó, o -1, pertence ao conjunto A. O -1 está aqui dentro.
Então, podemos ver aqui, né, o menos 1. Então, o menos 1 pertence ao conjunto A. Já o 3 pertence? Não. Como é que a gente colocaria? Então, menos 3 não pertence ao conjunto A. Não é fácil? Também temos uma relação de conjunto com conjunto. Então, o que é que temos, né? Esse símbolozinho aqui, ó, que parece um C, só que mais esticadinho, nós chamamos de está contido. E esse mesmo símbolo, só que com um tracinho, é não está contido. Enquanto que esse daqui, ó, o Czinho ao contrário, é o contém, enquanto este outro, o não contém. Professora, eu não entendi muito bem essa relação. A senhora pode fazer um exemplo? Vamos fazer um exemplo aqui, para ver se fica mais claro para vocês. Então, eu tenho aqui o conjunto A, 1 e 2. E eu tenho aqui o conjunto B, que é igual a 1, 2, 3 e 4. Certo? Então, vamos tentar fazer o diagrama de Venn com esses dois. Consegue perceber que o A está dentro do B? Aqui, ó. 1 e 1, 2 e 2. Percebe que o A está dentro do B? Então, vamos fazer aqui uma bolinha maior para representar o conjunto B, que é um conjunto maior. E deixa eu usar outra cor aqui. Eita, danado. Peraí. E dentro desse conjunto B, o conjuntinho A, que é um conjuntinho menor. Quem é o conjunto... Deixa eu aprumar aqui. Quem é o conjunto A? Que é o menorzinho. 1 e 2, né? E quem é o conjunto B? A já está dentro de B? Então, eu não preciso contar o 1 e o 2 novamente, porque já está dentro. 1, 2, então tá faltando o 3 e o 4, certo? Então, vamos ver essa relação aqui de conjunto com conjunto. Se eu dissesse assim, ó, A para B, A para B. O que é que vocês me diriam? Que A está contido em B, não é verdade? Ó, o conjunto A está dentro do conjunto B, que é o conjunto maior. Então, A está contido em B. E nessa relação aqui, ó, de contém ou não contém? A contém B? Não, né? Todos os elementos de B estão dentro do elemento A? Não. Então, A não contém B. Compreende? Então, vamos aqui para a relação de B com A. BA, BA. B está contido em A? Todos os elementos de B estão dentro do menorzinho A? Não. Não está contido em A. B contém o conjunto A. O conjunto B tem dentro dele o conjunto A. B contém A? Contém. Então, percebem a relação? Agora, visto o conteúdo, vamos tentar fazer um exercício, né? Então, aqui tem para vocês um exercício contendo 3 conjuntos. O conjunto A, numerado de 1 a 4, o B, que é o 3 e 4, e o C, que é o 4 e o 5. Então, acredito que vocês lembrem da relação de elemento e conjunto, que é o pertence e não pertence, e conjunto, que é o está contido, não está contido, contém e não contém. Sendo assim, vamos tentar
preencher esses espaços nessas alternativas aí. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um elemento e um conjunto. Nós sabemos que a relação de elemento e conjunto é o pertence ou não pertence, representado por esse símbolo aqui, ó. Pertence e não pertence. Então, vamos lá. 3 pertence ao conjunto A. Então, a gente procura aqui no conjunto A e eu encontrei o elemento 3. Então, 3 pertence ao conjunto A. Beleza? Então, aqui, ó, eu tenho B, A. Então, eu tenho 2 conjuntos. E na relação de conjunto, nós temos o está contido e não está contido. E o contém ou não contém. Tá bom? Então, vamos lá. B, eu tenho um pequeno em relação a um grande. Geralmente, eu acho que, pelo menos para mim, funciona assim. Eu tenho um pequeno em relação ao maior. Então, é preferível usar o está contido, tá certo? Ou não está contido. Então, B está contido em A. Todos os elementos de B estão dentro dos elementos aqui, ó, do conjunto A. 3, 3, 4, 4. Então, está. B está contido. Tentem decorar, tá? Isso é importante. Então, B está contido no conjunto A. O conjunto B está contido no conjunto A. Eu tenho aqui outros 2 elementos. Opa! Tenho aqui outros 2 conjuntos. C e o conjunto A. Novamente, a relação de está contido, não está contido, contém ou não contém. Como eu tenho aqui um elemento menorzinho para um maior, eu vou usar o contido, o está contido ou não está contido. Então, todos os elementos de C estão contidos dentro de A? Não, né? Tá faltando aqui, ó, o 5. Sendo assim, eu vou usar o não está contido. C não está contido em A. Então, novamente, uma relação entre conjuntos, A e B. Mas eu tenho maior primeiro, ó. Maior, menor. Então, é preferível que use o contém ou não contém. Sendo assim, A contém B. Todos os elementos de B estão dentro de A. Os elementos A contém B, os elementos de B estão dentro de A? A gente sabe que sim, né? Então, ó, A contém B. E aqui uma relação de elemento com conjunto, então vamos usar o pertence ou não pertence. 5 pertence a A. O número 5 pertence ao conjunto A? Não. Então, não pertence. Então, meus amores, acabamos por aqui, tá? Próxima aula nós vamos aprender operações com conjuntos para poder fazer o exercício. Beijo para vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber a notificação das próximas aulas. Então, beijo, beijo grande para vocês, bons estudos, cuidem-se!